E aí, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo para poder explicar, né, sobre essa lista aqui de questões sobre inflação e desemprego. Começando pela número 1, que define a inflação, conforme o Banco Central do Brasil, né, o Bacen, PCB. E com base no conceito que a gente entende de inflação, a gente vai responder as seguintes alternativas: aumento continuado e generalizado dos preços de bens e serviços, estabilidade dos preços em um período específico, redução contínua dos preços de bens e serviços, variação uniforme de preço em todos os setores, redução do poder de compra sem aumento de preço. A questão certa aqui é a letra A. Por quê? O Banco Central, né, define a inflação um aumento contínuo, né, que vai sempre estar acontecendo, e generalizados os preços de bens e serviços em uma economia. E assim, afeta a maioria dos setores. Setor de varejo, setor relacionado a alimentos, a farmacêutico, né? E não apenas produtos isolados, né? Não apenas produtos específicos. A inflação afeta quase todos os produtos, beleza? Essa daqui seria certa. Vou colocar certa como verde. Maneiro. As outras estão erradas porque estabilidade dos preços em um período específico, isso não é inflação não, tá, gente? Isso é um cenário em que a economia está estável, mas isso não significa inflação. Redução contínua dos preços de bens e serviços, isso seria deflação, né? Quando tem uma queda muito grande nos preços e essa queda ela é contínua. Então isso é deflação, que é o conceito inverso, né? A inflação. Variação uniforme dos preços em todos os setores. Cara, a inflação não exige, né, uma variação uniforme em todos os setores. Só que ela tem como característica um aumento generalizado, né, um aumento geral dos preços. Não é uma variação, né? Então, abaixando, abaixando, aumentando, abaixando, aumentando. A inflação vai sempre ser um aumento generalizado, né? A inflação vai sempre inflar, vai sempre crescer, beleza? Quando não crescer, né, seria deflação. Redução do poder de compra sem aumento do preço. Isso daí, a redução do poder de compra seria uma consequência da inflação, né? Porque quanto mais tem um aumento generalizado dos preços, menos renda eu possuo, né, para comprar aqueles determinados produtos e adquirir grandes quantidades, e isso prejudica a minha capacidade, né, de demandar por aqueles produtos. Beleza, vamos para a próxima. Qual índice é usado oficialmente para medir a inflação no Brasil segundo o IBGE? INPC, IGPM, Selic, TR ou IPCA? O INPC não é, porque ele vai medir, né, a inflação para famílias de baixa renda. Só que ele não é um índice geral, né? Ele não vai medir a inflação para a economia como um todo. Medir somente para as famílias de baixa renda. Então, tá errado. Acho que eu vou ficar no X aqui. Melhor, hein? O IGPM, gente, eu não sei se vocês já viram alguma notícia no Jornal Nacional ou
ou em algum outro portal de notícias sobre o reajuste. E com base no reajuste, né, do IGPM, tem sempre o aumento no valor do aluguel. Beleza? É como se fosse um indicador para poder fazer o reajuste, né, nos contratos de aluguéis. Só que ele não é um índice oficial, não é o índice oficial para falar sobre inflação. Ele é um dos medidores, beleza? Selic. Selic é a taxa de juros básica, né, gente? Ele não é um índice de inflação, mas sim um medidor de comprometimento, né? Um medidor de risco, não incide em inflação. Selic também está errado. TR, eu não sei se alguém aqui faz aplicação financeira, se mexe com algum tipo de investimento, mas quando você está lá na sua instituição financeira, entra no aplicativo, você lá vê alguma coisa relacionada sobre poupança. Essa poupança, né, vai estar descrito lá no contrato, na caderneta lá, referente à taxa TR, né? Tem um rendimento iguais para todas as poupanças. E, e essa taxa TR vai ser o valor do prêmio, né? Como se fosse uma taxa referencial de juros. Beleza? Um prêmiozinho básico por você estar acreditando naquela instituição financeira. Show? Então não é usado para medir inflação. IPCA, né, gente, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e ele é calculado pelo IBGE. Se cair na prova, né, vocês já sabem que o IPCA é o medidor da inflação no Brasil, ele é calculado pelo IBGE e ele vai refletir sempre as variações dos preços de uma cesta de bens e serviços, beleza? De bens e serviços essenciais, né, para o convívio humano, para a vida humana, né? Arroz, feijão, esses produtos que estão na mesa de todos os consumidores brasileiros. Show? Então, a questão certa é essa aqui, PCA. A principal causa da inflação de demanda. Contratos indexados à inflação passada, aumento dos custos de produção como matéria-prima, demanda por bens e serviços superior à capacidade produtiva, falta de infraestrutura como estradas precárias, redução da oferta monetária. O conceito de inflação a gente já tem, que é aumento generalizado dos preços, né? E quando você tem um aumento generalizado de algum bem ou serviço, em muitos casos vai ser porque há uma quantidade demandada muito superior à capacidade que o país, né, o, que a nação pode produzir. Então, a inflação vai ser o aumento do preço, né, a inflação de demanda seria o aumento no preço de um bem em detrimento à demanda alta, né? A alta demanda superior à minha capacidade produtiva. Significa que eu estou produzindo um pouco, muitas pessoas querem consumir aqueles produtos ao mesmo tempo. E isso acaba gerando essa descompensação, né? Então a inflação ela tenta corrigir, né? Ela tenta aumentar o preço desses produtos, né? Desses bens e serviços e assim reduzir o poder de compra. Se reduz o poder de compra, as pessoas ficam desestimuladas, né? A estar comprando, né? Você está adquirindo bens e serviços, beleza? Então a inflação vai ser como se fosse uma resposta do mercado. Resposta do mercado em detrimento da demanda. Show?
A letra B não é, né? Porque aumento dos custos de produção como matéria-prima gera a inflação de custo, né? Não de demanda. Falta de infraestrutura, como estradas precárias. Isso vai ser no caso da inflação estrutural, né? E redução da oferta monetária tende a quando você reduz a oferta da moeda, você tende a reduzir a inflação. Então não seria certo também. Eu fico me questionando aqui. Eu sou meio brigão comigo. Uma seca severa reduz a produção de arroz, elevando seu preço. Que tipo de inflação é essa, gente? Uma seca severa reduz a produção de arroz, elevando seu preço. Que tipo de inflação é essa? E aí, o que vocês acham? A questão correta aqui é a inflação de custos, beleza? Por quê? A inflação de custos, gente, ela ocorre sempre quando há um aumento no custo de produção de alguma matéria-prima, né, de algum insumo. E nesse caso, a redução da oferta de arroz, né, devido à seca, eleva os preços. Então ficou mais caro, né, produzir arroz, houve um aumento no preço da, do custo do arroz. E se está me custando mais, eu vou elevar o preço do produto, né? Eu não quero perder a minha lucratividade. Então isso acaba inflando o preço do produto por conta do custo. É uma inflação de custo, onde o custo está se tornando alto de tal maneira que impacta no preço do produto. Beleza? A letra A seria no caso de inflação de demanda, né? Que é causado pelo aumento de procura e não pela uma redução na oferta, né? Que é o caso aqui, que uma seca provocou, né, a redução da produção de arroz, é uma redução da oferta. Se uma redução da oferta vai elevar o custo. Então, bora para o próximo. O preço de 1 quilo de pão subiu de R$ 5 em 2020 para 10 em 2025. Qual foi a taxa de inflação acumulada nesse período? Essa daqui a gente pode fazer vários cálculos, mas enfim, o que eu recomendo a gente fazer é pegar o preço final, né, de 2025, que é 10. Eu acho que a professora deve ter passado isso também. Não vi algo assim. Ó, vou colocar aqui, ó, PF. Não é prato feito, hein? Espero que vocês não estejam com fome, não, viu? Fome vai atrapalhar o aprendizado. PF menos preço inicial, que vai ser 5. Vou colocar PI. Se você está falando sobre taxa, você pode colocar preço inicial, preço final, né? Perdão, menos o preço inicial dividido pelo preço inicial vezes 100. Por quê? Porque essa conta aqui
ela vai me dizer, né, quanto o meu preço final variou, quanto ele mudou, que é o caso dessa subtração aqui, em relação, que é essa divisão, ao meu preço inicial, beleza? Então é a variação, né, a diferença, preço final, preço inicial, em relação com o preço inicial. Eu não sei se já explicaram para vocês a matemática dessa forma. E o resultado aqui seria 10 menos 5 igual a 5. E 5 dividido para 5 é igual a 1. Vezes 100, 1 vezes 100 é igual a 100. A resposta aqui, ó, é 100%. Então, a taxa de inflação acumulada nesse período foi de 100%. Esse daqui agora, o que caracteriza o desemprego friccional? Transição entre emprego ou entrada no mercado de trabalho. Falta de qualificação para novos demandas do mercado. Tá errado. Demissões causadas por crises econômicas. Tá errado. Variações sazonais na demanda por trabalho. Tá errado. Automação substituindo mão de obra. Tá errado. A questão correta aqui seria a transição, né, entre empregos ou entrada no mercado de trabalho. Então, isso ocorre quando as pessoas estão temporariamente sem emprego, beleza? Então, isso significa que a pessoa às vezes ela se demite, né, em busca de algo melhor, ela fica ali desempregada por um período de tempo até conseguir algo melhor, beleza? Em uma cidade com 20 mil pessoas na força de trabalho, 1.600 estão desempregados. Qual é a taxa de desemprego? Gente, a taxa de desemprego ela vai ser medida pelo número de pessoas. Vou colocar aqui, vou colocar DP, tá? Desempregadas dividido pelo FT, que é a força de trabalho, vezes 100, né? Está falando de taxa. Então, isso aqui me daria o número de pessoas desempregadas seria 1.600, né? A questão deu pra gente. Dividido 20 mil pessoas na força de trabalho. É bastante gente. E a questão certa aqui é a 8, beleza? Por quê? Porque 1.600 dividido por 20 mil dá 8%. Vezes 100, né? Dá 8%. Qual a relação descrita pela curva de Phillips no curto prazo? Esses assuntos aqui eu tirei lá dos slides, tá, gente? Da professora Michelle. Relação direta entre inflação e desemprego. Relação inversa entre inflação e desemprego.
estabilidade entre inflação e desemprego, relação inversa entre inflação e crescimento do PIB, e relação direta entre desemprego e crescimento econômico. Então, vou falar um pouco sobre essa questão. A relação descrita pela curva de Phillips no curto prazo, ela fala que ela é uma relação inversa entre inflação e desemprego. Por quê? Porque no curto prazo, o Phillips, né, ele sugere quando a inflação aumenta, quando o preço das coisas aumenta, o desemprego tende a diminuir, né? E vice-versa, devido à maior quantidade por trabalhos em cenários de alta inflação. Ou seja, o preço de tudo está aumentando. O preço de tudo está aumentando. Está tudo ficando caro, está tudo ficando difícil. Eu não estou conseguindo comprar nada. Você está aí assistindo, não está conseguindo comprar nada. E essa inflação está desenfreada e você vai ficar desesperado por serviço, por trabalho. Então, seria nesse. Tô retomando a gravação, né, gente? E a questão correta é a letra B. Por quê? Porque é uma relação inversa, né? Inflação e desemprego. Quanto mais os preços aumentam, mais desesperadas, né, as pessoas ficam com o aumento do preço. E mais elas querem consumir, né? Mais elas querem ter renda. Então, mais elas vão procurar trabalho. E consequentemente isso vai reduzir o desemprego. Beleza? Próxima questão aqui, ó. Por que o desemprego estrutural ocorre? Para matar essa agora. Que por transcrições naturais entre emprego? Não. Isso seria no caso de desemprego friccional. A transição, né, natural entre empregos. Beleza? Seria o ato de você sair de uma empresa e ir para outra. E seria desemprego friccional. B. Por crises econômicas que reduzem a produção. Crise econômica, ela vai causar desemprego cíclico. Beleza? Por falta de qualificação ou mudanças tecnológicas. Sim. Por que sim? O desemprego estrutural, né, gente, ele vai ocorrer quando tem uma incompatibilidade, né, entre as habilidades dos trabalhadores e a demanda do mercado. É como se fosse uma divergência, né, uma desigualdade. Muitas das vezes, ou muitas vezes, né, quando a tecnologia, quando a economia avança muito, alguns trabalhadores acabam ficando, né, sem acesso a novos materiais, né, de cursos e educação de qualidade para prosseguir junto com a economia. E isso vai causar, né, causa uma desqualificação. E essa desqualificação, ela é estrutural, né? Por quê? Porque ela é baseada no avanço, né, da economia daquele determinado país. Aquele país aumentou, né? Ele avançou, ele aumentou sua capacidade produtiva, só que a estrutura dele não é tão
voltada para um investimento em educação, por exemplo. E como não é tão voltada para investimento em educação, vai ocorrer o desemprego de algumas pessoas, certo? Ou de muitas pessoas, né, como é o caso do Brasil. Se um produto custava R$ 10 em 2020, a inflação acumulada até 2025 foi de 50%, qual é o preço ajustado em 2025? Isso daqui eu vou fazer rapidinho, tá? Vocês fazem um cálculo aí. Deu 15. Preço ajustado em 2025 é de R$ 15. Beleza? Eu gosto de fazer assim, ó, que é rapidinho, mas dá pra fazer daquele outro jeito também. Multiplicar a porcentagem primeiro, né, pelo valor de 10, aí você vai achar 5, aí depois somar 5 a 10, né? Aí você vai encontrar 15. Show? O que é força de trabalho, segundo o slide? Vocês sabem o que é força de trabalho? É a população com idade acima de 18 anos? Seria isso? Porque nem todo mundo, né, que está acima de 18 anos trabalha, né? Às vezes tem aposentado, pensionista e tudo mais. Apenas pessoas empregadas formalmente. Cara, pessoas empregadas formalmente, elas são uma parte, né? Uma das partes é, da força de trabalho, mas não apenas eles. População total do país. Pessoas que desistiram de procurar emprego fazem parte da força de trabalho. Ou número de desempregados mais empregados, né? Ou número de empregados mais desempregados. E a questão certa é a letra E, porque você deve estar se perguntando por quê força de trabalho significa número de empregados mais desempregados. Aqui a gente está considerando as pessoas que estão empregadas, né, que estão ativas em seu local de trabalho, mais os desempregados que buscam se ativar no mercado, que buscam produzir. Então, seria o número de empregados ativos mais desempregados que querem se ativar, né? Que querem trabalhar. Show? O que é um exemplo de inflação inicial? A inflação inicial, né, gente? É um aumento do preço do combustível devido à alta do petróleo? Não. Isso aí seria inflação de custo. Por quê? O petróleo, né, ele é usado para produzir o combustível e acaba sendo um insumo, né, um custo e o posto de gasolina tem para produzir combustível. Se o petróleo aumenta, meu combustível fica mais caro. Então isso é uma inflação de custo. Por quê? Porque o preço está aumentando em detrimento do aumento do insumo, né, o custo do meu produto, beleza? Que é usado para fazer o meu produto. Alta no preço de brinquedos durante o Natal? Não, gente, isso daí é inflação sazonal, né? Que ocorre de acordo com os eventos. Redução nos preços por baixa demanda. Redução de preço não é inflação, tá, gente? Subida no preço de alimentos devido a estradas ruins? Não. Isso aí é inflação estrutural, né? Ô cacete. Deixa eu ver. Foi. Reajuste anual de aluguéis com base na inflação passada.
Isso sim seria uma inflação inercial, né? Tá sempre se reajustando, né? Com base nos valores antigos, tá sempre crescendo, né? Eu não sei quem gosta de física, mas é um conceito da física, esse reajuste constante, base no valor antigo, beleza? Toda a matemática financeira também, né? Se a população economicamente ativa, a BA, é de 74.689 mil pessoas e há 7.714 desempregados, qual é a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2025? A taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2025. Para calcular isso, eu teria que pegar um número de desempregados, né, gente? E aqui a gente está medindo a taxa de desemprego, né? Perdão. Nossa, mas isso aqui ficou feio, hein, cara? Vou fazer a taxa de desemprego. Desenho. Desenho. Vou colocar desenho. Vai ser os desempregados dividido pelos empregados. Por quê? Porque eu vou saber quantas pessoas não trabalham, né? Em comparação às pessoas que trabalham, beleza? Aí é isso tudo aqui vezes 100. Aquele desemprego grandão ali acabou me atrapalhando. E aí eu fiz as contas aqui direitinho e deu essa resposta aqui, ó. Letra B, 10,3%. Arredondando, tá? A taxa de desemprego. O que indica uma taxa de desemprego próxima à taxa natural. Economia em recessão. Alta inflação devido à baixa demanda. Pleno emprego com poucos trabalhadores sem vaga. Crise econômica severa. Excesso de qualificação no mercado. A economia em recessão é o processo de desemprego cíclico, né? Então não vai ser natural. A B, a alta inflação não está diretamente ligada à taxa natural de desemprego. Tem outros fatores, né, gente? E a resposta que estaria correta aqui é pleno emprego com poucos trabalhadores sem vaga. Por quê? É uma taxa de desemprego próxima à taxa natural, né? De pessoas não empregadas. Então, para ficar natural, né, seria ideal que as pessoas teriam plenitude, né, nos seus empregos, estariam fixas no seu emprego, né, com relacionamento, seus empregos, né, construindo um plano de carreira e poucas pessoas, né, sem vaga, beleza? Talvez aqueles acabaram de se formar recentemente ou até mesmo aquelas pessoas que preferiram dar uma pausa assim na carreira mesmo. Em geral seria isso, entendeu? Há pouca pessoa sem vaga. Poucos trabalhadores sem vaga de emprego. Às vezes eu falo as coisas e fico policiando para ver se estou falando certo. Qual a principal causa do desemprego sazonal, gente? O desemprego sazonal ele vai ocorrer devido a flutuações possíveis na demanda por trabalho em certas épocas. Show?
tudo que é sazonal é de acordo com as épocas, com as atividades, com os eventos, com os feriados, entendeu? Vai estar ligado a tempo, está muito ligado a tempo essa sazonalidade. Então, a mais correta aqui seria variações na demanda por trabalho em certas épocas. Por quê? Falta de qualificação dos trabalhadores é desemprego estrutural, crise econômica que reduzem a produção, desemprego cíclico, transição entre empregos, desemprego friccional, que a gente já viu, substituição de trabalhadores por tecnologia. Isso aí também é um desemprego estrutural, né? Então a correta seria essa. Porque o crescimento do PIB real é importante. Quero que vocês falem essa. Mostra o aumento na produção sem efeito na inflação, garante pleno emprego automaticamente. Indica superávit na balança comercial. Reduz os preços nominais dos produtos. Aumenta o poder aquisitivo de toda a população. E a correta aqui seria a letra A, que vai mostrar, né, a produção real, tudo que foi produzido, sem descontar, né, da inflação. Então vai mostrar o bruto do bruto mesmo, o PIB real, vai mostrar o bruto da economia, tudo que foi produzido sem nenhuma causa, sem nenhuma interrupção. Se um Fusca custava 10 mil em 1985 e a inflação acumulada até 2025 foi de 500%, qual seria seu preço ajustado em 2005? Cara, isso aqui tem muitas formas de fazer isso aqui. Olha, deixa eu pensar em uma forma aqui. Vou fazer isso usando forma de matemática financeira. 10 mil, né? 10 mil mais a inflação, né? Isso aqui, porque aqui já é 100. Então, ó, 10 mil vezes 1 vai ser igual a 10 mil, concorda? E 10 mil vezes 5 vai ser igual a 50 mil. Já podem ir respondendo aí, tá? Vocês que estão com os exercícios aí, podem ir respondendo que o gabarito é a letra C, 60 mil. Seria, no caso, né, o valor reajustado do Fusquinha. Fusquinha azul, hein? Qual é um exemplo de uma questão estudada pela macroeconomia segundo o slide? E aí, gente? A decisão de uma empresa sobre comprar um novo equipamento? Isso fala sobre macroeconomia? A escolha de um indivíduo entre comprar ou não um carro novo? Essas duas questões que passaram falaram sobre as escolhas individuais, né, das empresas, que é estudado pela microeconomia, né? A microeconomia vai estudar mercado específico, né, empresa específica, uma decisão específica de uma empresa ou de um consumidor. Já a macroeconomia vai estudar o todo, tá certo?
Isso da economia como um todo, né? A economia do mundo inteiro. O impacto de uma crise econômica na taxa de desemprego do país. Certo. A estratégia de preço de uma loja para atrair mais clientes. Errado, por quê? Porque isso é uma questão microeconômica. A questão que a loja vai tentar, né, reduzir os preços para poder o quê? Atrair mais consumidores, né, a um mercado específico. E vai tentar influenciar nas escolhas individuais, né, dos clientes, sendo com que o preço se diminua, né, ou o preço esteja acessível para gerar demanda, beleza? Então, isso daqui é microeconomia. Deixa eu censurar os outros. A negociação de um salário de um funcionário com sua empresa. Também é uma questão microeconômica, né? Porque é uma decisão do funcionário reajustar ou não. Show. E fazer a negociação com a empresa. Qual tipo de desemprego, né, está relacionado a crises econômicas, conforme o slide. Friccional, como uma pessoa mudando de emprego. Uma pessoa mudando de emprego significa que o mercado não está tendo uma crise, né? Pode significar isso. Né? Estrutural, como substituição de trabalhadores por máquinas. Não, tá errado. Porque estrutural, né? Substituição de trabalhadores por máquinas seria no caso de um avanço tecnológico. Né? Sazonal, como um vendedor de roupas de praia no inverno. Tá errado. Cíclico, como demissões durante uma recessão. Tá certo. É, essa é certa, né? Por quê? Porque durante recessões, né? Durante períodos que a economia não vai tão bem, há uma demissão de pessoas em massa, né? Porque os empresários ficam preocupados, há toda aquela especulação, aquelas notícias, e as pessoas já começam a estimar, né, possíveis perdas, e isso vai causando um desestímulo ali, né, uma falta de fé, falta de esperança, que vai afetar negativamente tanto os trabalhadores quanto os empresários, beleza? Então, seria no caso cíclico. E quando tem essas recessões, né, quando tem esses problemas econômicos, há uma demissão em massa. Como foi, né, gente, no período da pandemia, que no período da economia foi muito ruim, né? E acabou tendo aquelas demissões em massa. Show? Dúvidas? Satisfação? Bora passar para a próxima e última, né, gente? Que é a questão 20. Qual é um exemplo de política econômica que pode ser usada para reduzir a inflação segundo o slide? Aumentar os gastos do governo para criar emprego. Está falando de inflação. Reduzir a taxa de juros para estimular o consumo. Você reduz a taxa de juros, todo mundo consome, você estimula o aumento da inflação, né?
Se todo mundo consome, todo mundo demanda, os mercados ajustam o preço. Já vamos supor que está todo mundo tendo capacidade para comprar tudo. Aumenta a taxa de juros para diminuir a demanda. Essa é a certa. Por quê? Porque fica mais caro, né, para as pessoas pegarem empréstimo, usarem cartão de crédito, transacionarem, né, com operações financeiras. E se fica mais caro para elas, né, se elas têm um custo maior em realizar essas transações de consumo, elas vão preferir poupar, né? Poupar para adquirir um bem. E isso vai levar à redução da inflação, porque o mercado não vai estar aquecido, não vai ter muita gente comprando, e se não tem ninguém comprando nada, né, surge aquelas ofertas de liquidação, de redução dos preços e tudo mais que vocês veem aí. E essas ofertas, né, preço baixo, vai gerar um novo ciclo, né, de demanda e depois de inflação, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido que a taxa de juros reduz a inflação, beleza? Se houver aumento, né, na taxa de juros, e que uma baixa na taxa de juros aumenta a inflação. Show? Então, a taxa de juros alta não significa um ponto negativo de imediato. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa que depende do contexto. Então, é importante entender o contexto, né? Sobre taxa de juros, sobre o índice de inflação, né? Porque para uns, o aumento da taxa de juros pode ser bom, para outros, o aumento da taxa de juros pode ser negativo, né? Ainda que seja para reduzir a inflação, beleza? Então é isso. Opa, é aqui. Tchau, tchau. Até logo.